Pesquisa: ESP desgaste de Lula e aponta virada da direita em 2026. Os números mais recentes da pesquisa Futura Apex acenderam um sinal de alerta no Palácio do Planalto e reforçam aquilo que já vinha sendo percebido nas ruas. Lula não entra mais como favorito absoluto na corrida presidencial de 2026. No cenário de primeiro turno, se a eleição fosse hoje, o atual presidente já aparece atrás do senador Flávio Bolsonaro, que lidera com 37,2% das intenções de voto, enquanto Lula soma 35,9%. A diferença está fora da margem de conforto para quem ocupa a cadeira mais poderosa da República. Na sequência, surgem nomes do campo, de centro-direita e direita, Ratinho Júnior e PSD, com 6,1%, Romeu Zema, Novo, com 4,9%. Mesmo sem candidaturas oficialmente confirmadas, o dado central é claro: o eleitorado começa a se reorganizar fora do lulismo. Outro ponto que chama a atenção é o contingente de eleitores que rejeitam o atual cenário político. 7,7% afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes. 5,1% dizem não saber ou preferem não responder. Isso revela cansaço com a polarização tradicional, mas não significa apoio automático ao governo. E quando o cenário avança para o segundo turno, o recado fica ainda mais direto. Flávio Bolsonaro venceria Lula com 46% contra 44%, resultado que se mantém mesmo quando considerada a margem de erro. Ou seja, não é empate técnico confortável para o presidente, é uma disputa em que o governo já começa em desvantagem. A pesquisa também mostra que Lula perde para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, mesmo ele não sendo candidato declarado, o que reforça o desgaste da imagem do presidente frente a gestores associados à direita. Resumo do cenário: Lula já não lidera com folga. A direita aparece competitiva e fragmentada, mais forte. O lulismo enfrenta rejeição crescente. A eleição de 2026 começa na prática com o governo correndo atrás. Os números não decretam vencedores, mas derrubam a narrativa de que Lula entra imbatível. O jogo virou, e a disputa pelo Planalto promete ser muito mais dura do que o PT imaginava. Eu sou Matheus Cruz e sejam bem-vindos ao canal. Se não for ainda inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar ligado aos assuntos políticos da direita brasileira. É o levantamento divulgado pela Futura Apex, que mostra que na disputa pelo Planalto, Lula fica atrás do senador Flávio Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é candidato, em cenários de segundo turno. Antes, a gente tem aqui um levantamento do primeiro turno para comentar com você. As intenções de voto, então, para presidente de 2026, cenário de primeiro turno. Nele já, na primeira rodada de eleições, de votação, se fosse hoje, segundo esse levantamento, Flávio Bolsonaro sairia na frente do atual presidente da República, o candidato do PL com 37,2% das intenções de voto, Lula do PT com 35,9%. Ratinho Júnior, que seria aqui o candidato do PSD, a sigla não definiu ainda qual dos três pré-candidatos vai disputar, é importante reforçar isso, já aparece com 6,1%. Na sequência, Romeu Zema do Novo, que nós não sabemos se será realmente o pré-candidato ou se vai concorrer numa vice, isso também está sendo articulado nos bastidores, pontua com 4,9%. Os demais aqui, Renan Santos do Missão com 1,9%, Aldo Rebelo do Democracia Cristã com 1,2%, nenhum branco ou nulo, 7,7% dos entrevistados, e também tem ali aquela porcentagem que não sabe ou não quis responder ao levantamento, chegou a 5,1%. Agora sim, a próxima tela. Exatamente, nós vamos aqui ao segundo turno, as intenções de voto para presidente 2026, e nesse caso, no segundo turno, entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, aqui nessa pesquisa, Flávio Bolsonaro levaria o segundo turno, exatamente porque, mesmo considerando a margem de erro, ele fica bem acima dessa margem de erro, porque se a gente colocar, Lula iria para 44, ele cairia para 46, mantendo essa polarização que a gente encontrou nas eleições entre Lula e Bolsonaro, mas com Flávio Bolsonaro nessa pesquisa futura saindo